Olá, gente brasileira. Estamos aqui com a Graci Cleide e o Pedro, dois, dois funcionários do IBAMA que vão nos ajudar a esclarecer mais sobre o que está acontecendo no Amapá, especificamente em Macapá. A Graci Cleide mora no Macapá e vai trazer aí um retrato da situação no estado. Vamos começar pela apresentação rápida, né, Pedro? E aí a gente já passa para já faço uma pergunta para a Graci Cleide. Bom, beleza. Boa noite, pessoal. É isso aí. Eu sou o Pedro, sou geógrafo. Quero contribuir com essa questão do apagão no Amapá, do ponto de vista do entendimento do mapa do Brasil, da distribuição das redes e como é que está a geração de energia no Brasil. Graci Cleide, eu esqueci de falar, ainda sou âncora verde, é, é o programa do Paraíso Brasil, Grupo de Trabalho Amazônia. O Pedro já é um membro permanente. A Graci Cleide veio fazer esse programa aqui e quem sabe outros programas, ela já conversamos antes sobre outras possibilidades de programa para o grupo de trabalho Amazônia do Movimento Paraíso Brasil. Então, Graci Cleide, você pode se apresentar e já começar falando um preâmbulo aí da situação, como que foi vivenciar esse apagão aí, como que foi a situação social, como que você está vendo o quadro. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Meu nome é Graci Cleide. Eu sou analista ambiental do IBAMA, moro em Macapá. E vivenciar esse apagão foi uma experiência que fez eu e minha família, e a gente já vive de uma forma um pouco independente, mas a gente repensar o modo de vida, né, nosso, tanto como ser humano, tanto quanto membro de uma coletividade, porque a gente é muito dependente dos serviços ditos essenciais hoje, né? Energia elétrica, internet, e algumas outras pessoas que moram também afastados, que foram muito mais afetados do que as pessoas que moram na capital, como populações indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas. Essas pessoas, elas ainda estão vivendo, porque o apagão ainda não terminou, é bom que se diga isso, estamos num racionamento de energia, onde em vários lugares a energia vem, fica 3 horas apenas, e muitos locais não retorna mais naquele dia, então as pessoas, os comércios estão desabastecidos, pequenos comerciantes, nessas comunidades afastadas não tem supermercado, então com o comércio desabastecido, com o fornecimento de água comprometido por conta da energia, então ainda estamos vivendo um caos social. Então é esse o cenário. Macapá, Santana, que praticamente são áreas metropolitanas e a capital dos outros municípios, as capitais dos municípios afetados, ainda tem um serviço que está sendo prestado de forma melhor, digamos assim, um racionamento que a gente fica 6 horas, 3 horas, às vezes apenas 2 horas sem energia, e depois você fica o restante do dia com energia, dividido entre dias pares e ímpares. Mas a população que vive na periferia das capitais dos municípios e as populações tradicionais que moram em comunidades afastadas, elas ainda estão vivendo um estado de caos social, de sede, de fome e de abandono. É assim que nós estamos aqui no Amapá. Quando o apagão pegou 13 municípios além da capital, não é isso?
Exatamente, 13 municípios além da capital. 13 municípios amazônicos deve ser o tamanho da Grécia inteira, né? O estado do Amapá, ele é um pouco menor que Pará, Mato Grosso, digamos assim, mas é bastante, é difícil já o acesso a essas comunidades, a esses municípios, não tem asfalto, não tem rodovia asfaltada, já é difícil. Agora você imagina sem a energia elétrica, que acaba afetando o sistema de abastecimento de água. Então, está bem complicada ainda a situação em vários locais. E a gente, um relato aqui, né, da marcação desse programa, a dificuldade que foi semana passada para a gente conseguir um horário que tivesse certeza que a Grace pudesse ter internet estável e luz, e aí, combinando isso com os nossos horários aqui de trabalho em Brasília, a gente simplesmente não conseguiu. O programa está saindo com mais de uma semana de atraso por essa dificuldade por essa instabilidade do sistema, a incerteza, né, a incapacidade de fornecer para as pessoas um cronograma de racionamento, de abastecimento de luz. Exatamente. Esse cronograma, ele já foi feito e refeito várias vezes e a gente não é respeitado, mesmo nas capitais, na capital do estado e nas capitais dos municípios, não é observado o cronograma, muitas vezes fura. Nós já tivemos um apagão, dentro do apagão, tivemos um apagão do estado todo na última terça-feira, novamente, porque por razões técnicas aí de sobrecarga do sistema, por conta de uma termoelétrica que entrou, mas que parou de funcionar um dado momento, sobrecarregou o sistema e teve o apagão dentro do apagão. Quem está socorrendo, né, fazendo esses reparos e olhando o sistema agora, embora seja privatizado, são os servidores da Eletrobras, da Eletronorte e da companhia estadual, da SEA, que, na verdade, a distribuição aqui ainda é pela estatal, né, pela SEA, a distribuição nas casas das pessoas, mas o sistema de distribuição e o sistema de geração é todo privatizado, e de transmissão de energia. Geração e transmissão. E como é que foi a vida? Pelo que você falou, você mora um pouquinho mais isolada, mas como que foram os serviços, o abastecimento de água, pelo que você falou, residencial, ele parou porque precisa de bombear, precisa de energia para bombear para as elevatórias, né? E por que teve problema de água potável? Como é que foi a ida ao mercado? Como é que estava circular pelas ruas de Macapá? Questão de segurança e abastecimento. Eu moro realmente numa comunidade familiar, digamos assim, moro um pouco isolada. Então, a gente tenta viver de uma forma mais sustentável, nós não dependendo muito do sistema, digamos assim, placa solar, poço artesiano, uma hortinha orgânica, esse tipo de coisa, criação de pequenos animais, esse tipo de coisa que a família vai se organizando. Mas, por nós sermos da Amazônia, eu sou descendente de ribeirinho, eu, minha família, minha mãe, meu pai, nós somos ribeirinhos do Marajó, somos todos oriundos aqui do ABC do Marajó, que é Chaves, Afuá.
Afuá, cidade das bicicletas, é isso? É, cidade das bicicletas. Breve, Chaves e Afuá, é o ABC do Marajó. Então, devido a gente ter toda essa pegada de Amazônida, e a minha mãe gosta disso, a gente vive uma vida mais ou menos parecida com o que a gente vivia antes. Inclusive, prestamos apoio a outras pessoas por conta desse modo de vida. Mas na capital ficou bem complicado, porque quando faltou o abastecimento da empresa distribuidora, lembrando que só tem abastecimento de rede pública de água no Amapá, nas sedes dos municípios. As outras comunidades são sistemas isolados, que dependem de bomba d'água, né? Depende de uma bomba que é ligado na energia elétrica. Então, de todo jeito, mesmo os sistemas isolados, eles precisam. As pessoas, embora aqui nós estejamos na linha do Equador, tem toda essa retórica, mas nós não temos nenhum sistema público ou privatizado de geração de energia solar ou eólica. O sistema é todo baseado em geração de energia hidroelétrica. E aí como ficou sem energia, o abastecimento de água comprometido, as pessoas começaram a comprar água mineral, muita água mineral. E aí eram filas intermináveis. E as pessoas, para não perder alimento, também começaram a querer comprar gelo, e eram também filas intermináveis de gelo, de comprar gelo. Isso tudo em meio à pandemia, a alta do Covid aqui em Macapá, em Santana e em vários outros municípios. Então, você imagina isso tudo em meio à pandemia. Aumentou o número de arrombamentos nas casas. As pessoas, a insegurança era muito grande nas ruas e em todos os lugares. Viraram verdadeiras praças de guerra, alguns locais, porque as pessoas começaram a protestar nesse interim, né? Pela falta de comida, pela falta de água. As pessoas começaram a fazer protestos, e porque também o rodízio não atendia a população, porque não conseguia gelar a comida, não conseguia conservar o alimento, gelar água ou ter água em casa. Então, gerou uma onda de protestos que fez com que as eleições municipais na capital fossem adiadas, porque não tinha segurança o suficiente nem para manter a população em segurança. Imagina para realizar eleição, que poderia também, as pessoas revoltadas poderiam aproveitar o momento da eleição para protestar ainda mais. Então, a situação foi bem crítica, digamos assim. Agora o racionamento, dessa semana em diante, o racionamento ficou um pouco mais organizado, porque entraram no sistema a termoelétrica de Santana, que estava desativada desde 2018. Entrou também mais uma turbina da UHE Quaraci-Nunes, que deu um reforço também, porque parece que ficava uma turbina lá, meio que... todo sistema tem alguma coisa que fica em stand-by, esperando caso tenha uma necessidade. Aí eles colocaram para funcionar 100% lá da UHE, e entrou no sistema. Então, a partir dessa semana, com essas entradas de novas fontes, né, de geração de energia, nós tivemos uma pseudo-estabilidade, digamos assim, pelo menos nas capitais dos municípios, e a gente começou a ter um racionamento mais organizado, digamos assim. Mas, como eu enfatizo, nas capitais, regiões isoladas, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos ainda estão sofrendo bastante com racionamento e apagão. Meus colegas, eu queria perguntar uma coisa. Em Santana e Macapá, qual foi o tempo máximo que o pessoal ficou sem energia? 4 dias no início. 4 dias consecutivos, direto, assim, é isso mesmo? Consecutivos. Na minha casa, inclusive, ficamos 4 dias, e eu faço parte da região metropolitana, embora eu esteja um pouco afastado, faço parte. 4 dias foi o maior número de dias que todo mundo ficou sem energia elétrica, que todos ficaram... porque no início do apagão, quando não tinha nenhum reforço algum, nem da Quaraci-Nunes, nem das termoelétricas, a prioridade
quando conseguiram gerar alguma coisa da subestação, conseguiram reparar uma parte da geração lá da subestação, a prioridade foram os hospitais, postos de saúde, também a parte da comunicação, porque nesses 4 dias nós também caiu toda a comunicação do Estado, nós não tínhamos comunicação nenhuma. Toda a parte de provedores de comunicação, ninguém sabia, na verdade, a população não sabia nem o que estava acontecendo. Então, realmente foi bem complicado, porque e aí, nesse início de reparo lá, a prioridade foram os hospitais e a parte da comunicação, alguma comunicação, né? Não toda, não foi restabelecida 100% também, as operadoras de telefone não funcionavam, as redes de TV também não, mas priorizaram isso no início. E até que entrasse o reforço, nós ficamos 4 dias sem energia elétrica. Pedro, dá aí um panorama para a gente sobre a ligação do Amapá com o Sistema Elétrico Nacional e essa questão, né, a hidrelétrica tinha lá uma turbina que conseguiram, não deve ser uma operação simples, mas conseguiram botar para funcionar. Mas o distribuidor não tinha plano B, né? Estava ali operando na na capa do Batman, como se diz, na ponta ali no limite, sem plano B, rodando sem step, sem nada, e foi o que gerou. Você quer que eu já bote algum mapa aí? Pode colocar o mapa do Brasil, né, que tem toda a malha da rede de transmissão, né? Bom, o Sistema Interligado Nacional, SIM, é um sistema bem interessante no Brasil, porque ele tem uma redundância, né? Ele trabalha com o princípio da redundância, que garante quando alguma falha em uma parte do sistema de transmissão, seja em uma linha ou em alguma subestação, aquelas cidades, aquelas regiões podem ser abastecidas por outras. Mas isso a gente pode ver no mapa exatamente aí, isso funciona bem no Nordeste, no Sudeste e no Sul, né? Você pode ter uma queda de um ponto, aí o ONS, Operador Nacional do Sistema, faz algumas manobras para que aquela demanda seja atendida, suprida, sem maiores danos. Quando você vai indo para as pontas, para os finais das linhas, isso já fica mais difícil. Então, Macapá, o estado do Amapá, passou a integrar o SIM agora em 2014, se não me engano, quando da construção e entrada em operação do linhão Tucuruí-Macapá-Manaus, né? Até então, Macapá, assim como o estado do Amazonas, né, sobretudo Manaus e tal, e Roraima, faziam parte dos sistemas isolados. Então, com essa interligação de Tucuruí, passando lá perto de Belo Monte, atravessa o Amazonas numa obra de torres, fantásticas obras de engenharia, ali na altura de Almeirim, eu acho, né, na subestação Jurupari, atravessa o Amazonas esse linhão e aí vai até Laranjal do Jari e dali até Macapá. Então, a partir desse momento, o estado do Amapá passa a integrar e passa a ficar sujeito também àquela história das bandeiras tarifárias, né? Que é o vermelho, o laranja, o vermelho, o amarelo e o verde. Dependendo do custo, o consumidor acaba pagando mais. O único estado hoje ainda fora do sistema é Roraima, né? Que depende do fornecimento de energia da Venezuela, essa linha que vocês podem ver aí, e das diversas gerações termoelétricas que tem em Boa Vista, né, e dos geradores. Bom, é isso.
assim, o estado do Amapá é um estado pouco populoso, né? Só tem, assim, com menos habitantes que o Amapá, a gente tem só Roraima e o Acre. Por outro lado, o estado do Amapá gera bastante energia. Você tem esse conjunto ali que a Graça Cleide já falou, né, de Guaraci-Nunes, Ferreira Gomes e Cachoeira do Caldeirão, que são 3 hidrelétricas ali na bacia do rio Araguari, mais a Santo Antônio do Jari, que é outra hidrelétrica lá no Rio Jari, né, e na região ali de Laranjal do Jari. E o que se produz no estado é mais do que suficiente para atender o estado, né? Acontece que se acaba tendo essa interligação que vai suprindo a demanda de outras regiões que acabam consumindo mais. Quando a gente pega a média de consumo per capita, as maiores médias são São Paulo, Santa Catarina, né, no Sudeste como um todo. E os estados do Norte e Nordeste acabam tendo a média de consumo per capita mais baixa. Por que o consumo per capita é mais baixo? Até já jogo a bola aí para o economista. E tem uns colegas também que bem especialistas aí na questão industrial também, né, Thiago? Essa média do consumo per capita fica mais alto no Sudeste por conta da questão industrial, né? E aí a gente ainda aproveitando para finalizar nesse mapa aí, nós temos 3 grandes redes no Brasil que vão basicamente direto para São Paulo, para a cidade de São Paulo ou para o estado de São Paulo. A mais antiga delas é essa azul aí, que vem lá de Foz do Iguaçu para São Paulo, que é uma corrente contínua, né, de alta carga, 750, se não me engano. E depois, agora na última década, foi construída também as 2 hidrelétricas do Rio Madeira, né, Santo Antônio e Jirau. Então, você vê essa linha roxa também, vem diretamente de Porto Velho para o estado de São Paulo. Só a partir, quando ele chega em São Paulo, que ele entra no sistema interligado nacional, é interessante isso também, ele atravessa 3.000 quilômetros de Brasil sem ninguém ter acesso. E a mesma coisa também agora, mais recentemente, com a hidrelétrica de Belo Monte, né? Então, você tem 2 linhas que saem lá de Altamira, e vem uma ali para o Triângulo Mineiro e outra vai diretamente lá para o Rio de Janeiro. Região ali, município bem perto na região metropolitana do Rio. Japeri, por ali. Enfim, essas 3 são a amostra de que o centro-sul do país industrializado tem ido buscar energia cada vez mais distante, né? E o Sudeste, o Nordeste, como eu já falei, tem uma garantia na estabilidade no fornecimento de energia. E esse apagão a gente saindo já um pouco agora da questão estrutural, né? E voltando para a questão conjuntural. É isso, é vergonhoso a gente ter uma parte da população brasileira que tinha seu fornecimento e de uma hora para outra passa a ficar 4 dias sem o fornecimento, né? Por conta de uma questão que é estrutural, né? A gente está na ponta da linha ali, né? No final e não havendo uma interligação maior, né? Bom, é isso. O que a gente espera é que a gente pense do ponto de vista ambiental, até passar isso para a Graça Cleide, como é que a gente pode compreender e avaliar os impactos ambientais, que normalmente a gente foca muito na região, né? Sendo que o fornecimento é para o sistema nacional como um todo, né? Então, do ponto de vista socioeconômico, o impacto ele é nacional. É isso aí. Exatamente. Então, o que o Amapá
teve de impacto ambiental, impacto social com a construção dessas hidrelétricas? Bem, a UHE Coraci Nunes, ela foi inaugurada na década de 60. Então, todo esse impacto, ele já foi absorvido há muito tempo, até o Amapá ser interligado ao Sistema Nacional, a UHE Coraci Nunes era que fornecia energia para o Estado, que abastecia o Estado e as termoelétricas, né, nos sistemas isolados. Quando, com os Deixa eu leilões, só. O HE é usina hidrelétrica para os leigos. desculpe, desculpem, é a usina hidrelétrica. Então, e a partir dos leilões dos blocos, né, dos leilões com as concessões e as primeiras privatizações, entre 2015 e 2017, passaram a funcionar as outras 3 hidroelétricas, sendo que a Ferreira Gomes em 2015 e a Cachoeira Caldeirão em 2016, no mesmo rio onde hoje funciona a, a primeira, a Coraci Nunes. O que aconteceu no Rio Araguari? O Rio Araguari ele sofreu um assoreamento com essas 3 hidrelétricas. Não tem, a Unifap ainda estuda, a Universidade aqui Federal e a estadual, vários estudiosos estão estudando o assoreamento do Rio Araguari, mas que já tem outros impactos de criação de bubalino, que também mudou o curso do rio. O que aconteceu com o rio, com o funcionamento dessas 3 hidrelétricas e mais os impactos que já estavam acumulados de outras atividades. O rio assoreou na sua foz, mudou o curso do rio. Você tem ideia do que é isso? O Rio Araguari, ele não é mais o Rio Araguari. Ele mudou e a foz do Rio Araguari mudou de lugar. Então, para a população local, para os pescadores, para as pessoas que tinham um modo de vida, que tiravam o seu sustento do Rio Araguari, o impacto nunca foi superado. Ele nunca foi superado porque o Rio Araguari simplesmente não mudou de lugar. Então, as pessoas não mudaram de lugar, não mudaram as suas pequenas propriedades de lugar. Então, hoje, o que se busca conhecer é se daqui a médio prazo, daqui a 5, 10 anos, 20 anos, se essas hidrelétricas, com a mudança do curso do Rio Araguari, se vai continuar tendo água suficiente para gerar energia realmente nessas turbinas, com esse impacto ambiental. Então, eram turbinas de linha d'água? Turbina de linha d'água. Com relação à hidrelétrica lá do Jari, como foi a primeira lá no Rio, e eu até acho, né, eu sou leiga nessa parte, embora eu seja engenheira sanitarista, mas olhando assim de forma bem grosseira, digamos assim, eu até acho que o Rio Jari tem mais potencial, porque a cachoeira do Rio Jari e de onde está instalada, ela é mais parecida, embora menor, com Foz do Iguaçu. Então, o potencial de geração pode ser que seja maior. Mas, como foi a primeira, ela não teve um impacto ambiental muito significativo, né, digamos assim, para a população, o local. Agora, com relação ao impacto social, qual o ganho que a população teve de ICMS? Na época que as hidrelétricas vieram para cá, lógico que tem aquela geração de emprego imediato, mas depois que elas são construídas e que põem em funcionamento, como é muito automatizado, então não gera riqueza, não gera emprego para a população. Os municípios, que é o município de Ferreira Gomes, né, onde está localizada as 3 usinas hidrelétricas, e o município de Laranjal do Jari, não tiveram ganhos significativos, digamos assim. Desculpa, Edu. Eu vi um dado hoje também que dos municípios do Amapá, os que têm uma maior renda per capita, além da capital, como é costume, né?
além de Macapá, o município de Ferreira Gomes tem um alto PIB per capita. Provavelmente deve ser derivado dos royalties dessas gerações, não é isso? Essas gerações, exatamente, exatamente. O município de Ferreira Gomes, que é o único município turístico, inclusive, do estado, por conta disso, que é mais arrumadinho, o prefeito investe mais, mas a população é menor também lá no município. É o único município turístico que nós temos, digamos assim, com rota turística nacional, é o município de Ferreira Gomes. Mas o atrativo era justamente o Rio Araguari, que foi prejudicado extremamente pelas usinas hidrelétricas. Então, a interligação do Sistema Nacional que se deu em 2015 provocou o impacto social na conta de energia elétrica do cidadão amapaense também, porque aumentou significativamente. E como não existe uma política estadual ou a nível nacional de os estados geradores terem algum ganho na conta de energia elétrica por serem geradores de energia elétrica, o que eu acho que é uma injustiça muito grande, porque na Amazônia, como acontece aqui no Amapá, como o Pedro fala, o linhão passa por cima de várias comunidades e ninguém teve um ganho de ter um fornecimento, porque gera custo, né? Rebaixar para comunidades, para pequenas comunidades. Várias comunidades aqui no Amapá, o linhão passa em cima, mas não tem a energia elétrica, ainda são sistemas isolados. Então, é bem complicado. O ganho social, hoje, avaliando de uma usina hidrelétrica no estado da Amazônia, eu posso dizer que após a implantação, quando já está em funcionamento, eu posso dizer sem medo de errar, que é praticamente só no município onde está instalado, tanto que o Pedro levantou o dado. Os outros municípios não têm ganho social nenhum. Né? Não tem. Não tem ganho, exatamente, não tem ganho social nenhum, a não ser o linhão passando ali com várias restrições que os pequenos proprietários não podem fazer um monte de coisa porque o linhão passa por lá. Para a provocação do Pedro, da visão do economista, né? O fato da linha sair direto para São Paulo e não abastecer os estados amazônicos, se você bota a linha nos estados amazônicos com baixo custo de energia elétrica e uma logística de transporte que pode ser hidroviária, você poderia fazer muito mais, pensando aqui na provocação do Pedro, mas é isso, você poderia fazer muito melhor do que a Zona Franca de Manaus, que dá subsídio atualmente, a gente já falou isso no outro programa, dá subsídio para a empresa de refrigerante, dá 7 bilhões de reais de subsídio para a empresa de refrigerante. E se esse sistema se concentrasse com baixo custo energético no Amazonas e nos estados da região da Amazônia, isso seria um atrativo industrial e com potencial de quebrar a lógica de agribusiness, grilagem, porque o PIB industrial muda estruturalmente a correlação de forças e permite um empoderamento de uma outra lógica de ocupação do território, que pode ser muito mais ambientalmente sustentável, muito menos extensiva. É uma indústria atualmente não precisa ser poluidora, não precisa poluir rio. Então, você jogar isso num estado como o Amapá, ou Belém ou Amazonas, que são estados maiores, mas
industrializar isso, você muda a correlação de forças políticas e sociais dentro do Estado. E com um baixíssimo impacto, uma indústria bem planejada, com fornecimento, já com esse impacto da geração de energia, que tem como dado, mas é jogado lá para baixo. Se essa industrialização é feita no Amapá, a correlação de forças, o ICMS gerado pela atividade, os empregos de alta renda podem mudar o incentivo ao desmatamento, o incentivo à grilagem de terra, o incentivo a essa economia agro de baixa produtividade, de baixíssima produtividade, igual a gente estava falando aqui. Então, esse é o meu ponto como economista. A gente tem mais 4 minutos de programa, então vamos para os encerramentos. A gente já tinha combinado e provavelmente vamos fazer mais um ou mais programas com a Graci Cleide. O Pedro já está aí, membro fixo do Grupo de Trabalho Amazônia do Paraíso Brasil. Mas 2 minutos para cada eu já vou começar a me despedir. Vamos para a Graci Cleide primeiro, que está lá no local. Não sei se o que eu falei sobre industrialização, se faz sentido para vocês. E a última coisa, o linhão também você pode fazer uma tecnologia ali, pode usar o linhão para... Não precisa descer do linhão, né? Você pode fazer uma linha ali paralela justamente para abastecer as comunidades, criar uma tecnologia alternativa ali de grandes linhas de transmissão que faça esse abastecimento local não ser uma coisa bizarra de você tirar de uma linha que está indo cruzando o Brasil, não pode ter um fiozinho ali por baixo, Pedro. Deixar essa pergunta inocente aí para o Pedro. Não pode ter um fio ali correndo em paralelo com outro tipo de gerador e transformação que permita sair daqueles postes de transmissão, torres de transmissão para cair na comunidade. Mas vou passar então para o Pedro primeiro, para ele me responder, e vai para a Graci Cleide. Bom, enfim, essa questão das linhas atravessando tudo, a gente está falando dessas 3. No Brasil nós temos 3 linhas de corrente contínua, né? Corrente contínua, ela é indicada para grandes cargas, né? E para grandes distâncias. E aí você tem bem menos perda. E realmente aí você não tem como parar e fazer um gato, né? Um puxadinho no meio, porque você tem os 2 polos da linha, né? Então você tem Porto Velho, Araraquara, você tem Foz do Iguaçu, São Paulo, e depois Belo Monte até lá no Triângulo Mineiro, e aquela outra Belo Monte até lá em Japeri e tal. Enfim, tecnicamente como é corrente contínua, né? Não tem essa viabilidade. E isso é uma tendência mundial. A China tem ido buscar cada vez mais distante a sua energia dentro do território chinês, que é grande. Os Estados Unidos e Canadá têm ido buscar ao norte do Canadá, cada vez mais se expandindo ao norte. E a mesma coisa acontece na Rússia e na Europa, que começam a buscar cada vez mais ao norte também da Rússia e dos países nórdicos para fornecer energia para os centros industriais, né? Através desse modelo de corrente contínua. Mas é isso. Eu acho que fica aqui o meu agradecimento e um convite para a gente debater uma possível integração do continente sul-americano do ponto de vista das redes de transmissão, aliás, do ponto de vista de todas as outras energias. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Graci Cleide, e até a próxima. Então, Graci, pode fazer o seu encerramento aí do programa, com palavras finais, e já deixando aqui o convite para debate. Surgiu, como sempre, né, Pedro? Surgiu mais
um programa aí, essa ecovila amazônica aí, autossustentável, que a Graça Cleide vive. Eu fiquei curiosíssimo e, se você aceitar também, é mais um programa para a gente fazer. Eu achei impressionante essa sua problematização do início do programa, de independência do sistema, das redes em geral, de como que o impacto foi menor para vocês e desse conhecimento ribeirinho para fazer essa gestão de uma comunidade isolada aí. Achei maravilhoso, fiquei curiosíssimo e acho que os nossos ouvintes também ficaram bastante curiosos com o início da sua fala. Mas vamos para o encerramento, abrindo essas outras frentes aí. Já é a tradição do GT Amazônia, do Paraíso Brasil, a gente surgirem novos programas enquanto a gente fala. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. O povo do Amapá precisa muito dessa voz, de ter essa voz, da voz ecoar para mais longe, porque o nosso problema não está resolvido de forma definitiva. Embora exista uma notícia que o presidente do país vem aqui para fechar o final do apagão durante essa semana, mas o transformador, para substituir o transformador que foi danificado, e mais o transformador reserva, porque para você tirar tudo que você colocou como solução paliativa, você tem que ter um transformador definitivo, você tem que ter um reserva, senão nós vamos ficar da mesma forma sem o plano B, que nem foi falado por você, Varanda. Então, não é possível a população ficar da forma que estava antes, né, do apagão. Até onde eu sei, esse transformador, ele ainda não chegou aqui, então eu acho que o fechamento, que o que vai ocorrer essa semana é o fechamento das soluções paliativas, que foi a entrada de mais uma turbina, da Coraci Nunes, as termoelétricas, um gerador que veio do Laranjal do Jari também, mais um gerador de energia, e a população do Amapá precisava muito dessa voz, então eu estou muito grata, principalmente a população da periferia, a população, lógico, o pessoal das capitais está sofrendo ainda com racionamento, mas a população da periferia, a população quilombola, as comunidades indígenas estão sofrendo muito mais, porque o racionamento é mais severo para eles e eles estão desabastecidos. Com relação ao próximo programa, eu fico muito feliz pelo convite, já aceito de pronto, né? Posso preparar a imagem do local, fazer uma propaganda pessoal, digamos assim, mas é isso, eu acho que a gente tem que repensar muitas vezes, algumas pessoas diziam assim para mim, Grascleide, você trabalha indo para o mato, você tira suas férias e vou para o mato, porque eu adoro conhecer a unidade de conservação, né? Quando nas minhas férias eu aproveito e vou conhecer os parques aí pelo Brasil. E quando você vai para sua casa, você mora no meio do mato. Nunca vi uma pessoa gostar. Eu disse, a gente tem que pensar, porque a gente tem um retorno, entendeu? É um retorno ao meu modo de vida, a meu ver. Mas as pessoas que não tiveram, que não têm essa origem, também tem que repensar, porque, olha, faltou energia, mas a gente tinha uma placa solar. Não consegue rodar tudo que a gente tem em casa, nas nossas casas, mas já ajudava a funcionar alguma coisa de comunicação, do telefone, quando retornou a comunicação, já ajudava a puxar água do poço artesiano. Você mora na Amazônia, você tem que ter um sistema de coleta de água da chuva. No Nordeste, que chove muito menos, o pessoal tem sistema de coleta de água da chuva. Por que as pessoas não fazem? Quem mora em casa, dá para fazer. E quem mora em condomínio tem que fazer gestão. Se você é ambientalista, você tem que ser ambientalista na prática. Fazer gestão do seu condomínio para ter esses sistemas, porque você fica mais independente do sistema capitalista, digamos assim, como um todo. Então, era isso que eu gostaria, eu já me alonguei muito no meu fechamento, gostaria de agradecer mais uma vez
e me colocar à disposição. Estou à disposição de vocês e muito grata mesmo por... Eu assim, me coloco como população do Amapá, muito grata por ter sido ouvida e por poder falar o que nós passamos em pouco tempo aqui durante esses dias. Não, o agradecimento é nosso e a rede é para estender. Então, você pode convidar mais gente aí do Amapá, de outros estados. A gente inclui lá no GT Amazônia, no Grupo de Trabalho Amazônia. Vamos debater a Amazônia, vamos debater esses modos de vida aí, tanto das capitais, o modo de vida urbano, mas as possibilidades sustentáveis. A gente pode fazer programas voltados para essas questões, captação de água, coisas simples, né? Captação de água, uma caixa d'água. Não sei se você já conhece o Parque da Chapada dos Veadeiros aqui. Então, se você vier a Brasília, também ficamos à disposição para você conhecer o Cerrado, o Parque do Cerrado. Como você é do IBAMA, talvez você já conheça, mas uma visita lá nunca faz mal a ninguém. Nunca vi ninguém sair, além de dor na perna de ter caminhado, os mais sedentários, mas nunca vi ninguém sair prejudicado de conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Mas, enfim, só uma brincadeira. De novo, agradeço ao Pedro, que convidou a Grace Cleide aqui. E eu acho muito importante, o Brasil tem que realmente conhecer essa realidade e temos que... o esclarecimento. A ideia do Paraíso Brasil é trazer esses esclarecimentos mais estruturais, mas também trabalhando uma conjuntura de crise como essa, que é por uma razão estrutural, né? O Paraíso Brasil a gente tem uma ideia de debater mais os problemas estruturais do Brasil, mas essas situações de crise, elas acontecem porque tem problemas estruturais por trás que a gente está vivendo, que você nos relatou aí. Então, obrigado a todos, obrigado, Grace Cleide, obrigado, Pedro. Vamos marcar outros programas, a Grace Cleide já aceitou. Vamos combinar aqui nos nossos fóruns internos como que isso vai funcionar, como que vai ser o tema, mas podem aguardar outros programas sobre o Amapá. Obrigado a todos, boa noite.